Olá, o tema da minha apresentação será Agregando Inteligência ao Prontuário Eletrônico, os sistemas de acesso, informação e apoio à decisão. Meu nome é Renato Sabatini e eu sou o apresentador dessa palestra hoje, sendo um especialista na área. Existe um forte crescimento da adoção dos PEPs na última década. O prontuário eletrônico, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, é adotado em praticamente mais de 87% a 90% dos consultórios e 96,5% dos hospitais, de qualquer porte. Eles utilizavam algum tipo de PEP. Esse crescimento tem sido observado no mundo inteiro, e isso tem levado a uma expansão no seu uso, principalmente devido ao fato de que a informação tem que estar sendo gerada e utilizada nos pontos de atenção, ou seja, na beira do leito, no consultório, na ambulância, e em outros lugares onde o paciente esteja presente e há uma necessidade de coletar os dados e consultar esses dados em tempo real. No entanto, existe um problema. Esse crescimento forçado do prontuário eletrônico, que nos Estados Unidos foi incentivado através do programa Meaningful Use, no tempo do presidente Obama, levou a uma satisfação muito grande devido a uma série de fatores. Então, hoje os médicos estão ficando muito estressados de utilizar praticamente 70% do tempo deles em frente do computador, mexendo com documentação. Os pacientes também estão infelizes com esse uso excessivo de tempo por parte do médico e existe um esforço muito grande de tentar fazer com que a adoção seja melhor e os sistemas também passem por um aperfeiçoamento que permita que eles sejam mais apreciados e mais adotados. Então, os PEPs convencionais eles têm vários problemas, chamadas dores do crescimento. A maioria dos PEPs é apenas um sistema passivo e burocrático, escreve e lê e contribui muito pouco para o processo médico de diagnóstico, conduta e acompanhamento. O foco do PEP, por isso, muitas vezes é apenas administrativo e financeiro, mais do que clínico. E os médicos se ressentem disso, obviamente, assim como os pacientes. Também a questão da qualidade do software deixa hoje muito a desejar. Muitos ou quase todos os softwares têm uma ergonomia deficiente, muito complexo e demorado o seu uso, e isso afeta bastante a produtividade, como nós vamos ver. Além disso, a maneira como eles são implementados tem poucas garantias de qualidade, de integralidade, correção e consistência da informação, tornando eles, então, poucos úteis até para o objetivo primordial, que seria de documentação. A consequência de tudo isso, como vocês estão vendo, é alta rejeição e baixa utilização de PEP profissionais clínicos. Todo mundo que mexe nessa área observa esse fenômeno no mundo todo. Então, quais são os fatores que afetam principalmente a produtividade de uso do PEP? Os trabalhos feitos em vários lugares demonstraram que quando se implanta o PEP, existe uma queda de produtividade de até 100%, de até 30% no tempo, e de até 100% de aumento do uso da documentação clínica via computador. Então, isso é devido, como eu falei, a baixa usabilidade, dificuldade de navegação, uma estrutura ilógica, arquitetura muito profunda. O médico tem que dar muitos cliques para poder entrar a informação. E essas interfaces de uso são geralmente muito complexas, muito confusas. Esse excesso de dados de entrada desnecessários é atingido devido ao fato de que muitas vezes não se faz uma modelagem adequada e isso faz com que a produtividade caia. Excesso de alertas, avisos e lembretes também, que são feitos sem critério correto, faz com que o médico seja constantemente bombardeado por alertas irrelevantes. Também tem o problema da lentidão do software e da rede, devido à sua complexidade. Necessidade de entrar e sair constantemente de vários módulos do programa e também para programas diferentes. E necessidade de transcrever os resultados de exame. Muitas vezes, ou até hoje no Brasil, são pouquíssimos os prontuários que fazem importação dos resultados de exame para dentro do prontuário, obrigando então o médico a digitar esses dados. E quando você fala de acesso à informação, a maior parte dos PEPs não tem acesso à informação externa de dentro do PEP. Então, as buscas que o médico às vezes precisa realizar são prolongadas, são disfuncionais. Por exemplo, procurar um código de diagnóstico via Classificação Internacional de Doenças, o CID, na sua versão que é usada atualmente no Brasil, o 10.
é muito sacrificado em tempo e esforço você achar o código que você deseja, dependendo da usabilidade do programa. Também nós temos a questão de acesso a informações externas. Às vezes o médico precisa fazer uma pesquisa, ler um artigo, ler um resumo, para poder decidir em um determinado momento, e isso é bastante difícil. Também um outro fator que afeta a produtividade é a falta de receitas e pedidos de exames padronizados, né, que são chamados de conjunto de prescrição, ou em inglês order sets. Esses dois últimos itens aqui, o acesso à informação, o apoio à decisão e o uso de protocolos, é o que eu vou focar mais na minha apresentação hoje. Atualmente existe uma grande complexidade das bases de conhecimento que são acopladas ao prontuário eletrônico. Por exemplo, a base de medicamentos, né? A própria usabilidade de você fazer uma prescrição com vários itens é muito trabalhosa. Hoje, muitos softwares exigem que você dê uma média de 20 a 30 cliques para prescrever um único medicamento. Imagine numa UTI, por exemplo, 8, 10 ou até mais medicamentos, quanto tempo que o médico gasta, quando na realidade, se ele utilizar protocolos e diversos tipos de auxílio, ele não vai ter esse problema. Em 1916, a Associação Médica Americana produziu uma lista de desejo dos médicos para o PEP. Entre os várias coisas que os médicos querem, estão aquelas como, por exemplo, interfaces mais intuitivas, com maior usabilidade, uma maior eficácia em relação às práticas médicas, como é o caso dos protocolos, auxiliar o médico na sua habilidade diagnóstica, melhorar a relação médico-paciente e a questão do estresse e da fadiga no uso excessivo do sistema. Mas existem 3 itens muito interessantes que eu vou tratar também na minha apresentação, que são apoiar o engajamento do paciente em sua saúde, através de participação dele no próprio processo, acesso a sistemas de apoio à decisão integrada e acesso a sistemas de informação externos integrados ao próprio fluxo de atendimento do PEP. Quais são, então, as soluções possíveis? Sem dúvida, o PEP tem que incorporar várias funcionalidades e conteúdos que levem ele a ser mais poderoso e mais inteligente. Power PEP e Smart PEP, né? O que realmente ajude o clínico. Por exemplo, funcionalidades e ferramentas que tornem o PEP mais ágil, mais produtivo, para compensar aquela queda de produtividade que existe ao se utilizar um sistema informatizado. Os conteúdos de informação que podem ser agregados ao PEP e adquiridos de provedores especializados, como, por exemplo, editoras, como a Elsevier, etc. Os padrões de usabilidade e ergonomia, que facilitam o uso do sistema de uma forma simples e escondam a complexidade que é natural de todo prontuário por trás do próprio software, da funcionalidade do software. E, principalmente, integração aos módulos do PEP para todas as funcionalidades, para que ele possa ser usado no ponto de assistência, no momento que o médico está atendendo os pacientes na beira de leito, no consultório, ou qualquer outro lugar, como eu mostrei. Então, aqui o desejo é que você possa utilizar esses recursos sem ter que deixar o software do PEP e passar para um outro programa, por exemplo. Então, aqui nós temos o sistema de apoio à decisão, a incorporação de coisas como calculadoras médicas, sistemas de apoio à terapia medicamentosa, inclusive com cálculo de interações, alertas e lembretes automáticos, e outros sistemas de apoio ao diagnóstico e prognóstico. Nós vamos dar alguns exemplos nessa palestra. E as indiretas, aquelas que não provê uma decisão propriamente dita, mas dão ferramentas para que o médico, o enfermeiro, outro profissional clínico possa decidir com maior segurança, maior correção e menos erros, etc., são chamadas ferramentas de acesso à informação técnica e científica. Finalmente, nós temos aquilo que poderia não ser nem apoio à decisão e nem acesso à informação, mas que seriam protocolos pré-produzidos, que seriam incorporados ao diagnóstico e à conduta para assegurar a produtividade e a qualidade. Dentre as ferramentas de apoio direto à decisão clínica, que é uma coisa que eu não vou tratar nessa palestra por enquanto, nós temos uma grande quantidade e variedade de sistemas que podem ser integrados. No entanto, é curioso que a maior parte deles ainda não é integrado ao PEP.
né? Coisas como alertas de erro de medicação, alergias que o paciente tem, ou reações adversas documentadas, interações entre medicamentos que ele está tomando e novos medicamentos são prescritos, e coisas para garantir a qualidade da entrada dos dados, como, por exemplo, validação dos campos, validação cruzada, lembretes e notificações sobre coisas que estão faltando, campos obrigatórios, restrições do tipo sexo versus diagnóstico, idade versus diagnóstico, assim por diante. Um dos principais sistemas que hoje é obrigatório praticamente usar no PEP, mas poucos ainda têm, são chamados sistemas de interação medicamentosa. Então aqui vocês estão vendo que eu tenho, no momento, um formulário em que o médico vai utilizar para prescrever, por exemplo, o Dramin, né? Ele seleciona a dosagem, a quantidade, etc. E o que acontece se o paciente estiver tomando algum outro medicamento que tenha uma interação positiva ou negativa, né, agônica ou antagônica com aquele medicamento novo, ele vai dar um alerta de interação medicamentosa. Por exemplo, que o paciente está tomando frontal ou prazolam, que é um ansiolítico, e o efeito é a potencialização do efeito sedativo sobre o SNC. Então aqui eu posso ter um alerta com bloqueio, ou seja, não deixa o médico ir adiante na prescrição, ou um alerta simplesmente que ele pode aceitar aquele alerta uma vez que ele precisa ir em frente na prescrição. Tudo isso é muito bom, muito bonito, mas os provedores de software, os desenvolvedores, né, os vendedores, eles têm um problema muito grande aqui que eu vou mostrar para vocês. Primeiro é o tamanho das bases de dados, né, bases de conhecimento. Por exemplo, só em regras de restrição e auditoria e validação de campos existem mais de 5.000 regras para um prontuário não muito especializado. Né. As terminologias, que são as codificações que são utilizadas em campos estruturados, são, por exemplo, o CID-10 ou LOI, que tem 65.000 termos cada um. O SNOMED-CT, que é uma nomenclatura padrão da medicina, que vai substituir todos os demais, tem cerca de 322.000 termos, 600.000 sinônimos e 1 milhão de relacionamentos semânticos. Isso é muito grande, né? Sem a ajuda do computador é impossível você utilizar essas codificações. Com relação às drogas, também o volume é gigantesco, ninguém tem isso de memória. Mais de 17.000 preparações comerciais genéricas no Brasil. Mais de 1.600 novos registros de medicamentos são feitos por ano no Brasil, representando um crescimento de 500% no número de medicamentos disponíveis desde 2003. Mais de 4.000 monografias, né, que é uma informação mais completa do que a bula, mais utilizadas, dezenas de milhares de interações medicamentosas, e de tal forma que essas informações têm que ser atualizadas praticamente semanalmente. Né? Então aqui o dilema do provedor de software é o que é software e o que é conhecimento. Tradicionalmente o PEP tem um aplicativo, né, o software, que tem as funcionalidades e conteúdo, a base de dados, onde são registrados todos os dados e informações, mas agora eu preciso de uma outra base, a base de conhecimento. Essa base de conhecimento ela é separada, assim como a base de dados, ou seja, sistemas desse tipo exigem a separação entre o software, que é o código, as funcionalidades, e o conteúdo do conhecimento, que são as regras de decisão, as bases de dados, os artefatos de conhecimento e as terminologias. Isso a gente chama de programação de 2 níveis, ou de 2 camadas, ou ainda sistema Shell, né? Quem estudou a inteligência artificial reconhece isso como a base dos sistemas especialistas. Normalmente, as empresas de desenvolvimento, elas se concentram mais na incorporação das funcionalidades, ou seja, o desenvolvimento do aplicativo, que pode ser certificados. Esse fornecimento de conteúdo, geralmente, por ser muito complexo, como eu mostrei, eles relegam aos clientes. Porém, isso não é uma coisa muito boa de se fazer. Primeiro, porque os clientes querem os dois funcionando em conjunto. Ou seja, eles não têm capacidade de especificar esses artefatos, e mesmo se eles fizerem isso, há o perigo deles colocar alguma coisa errada. Né? Então, isso coloca a responsabilidade no fornecedor de software. Porque, inclusive, se o cliente colocar o conteúdo e estiver errado, quem vai levar a culpa é o produtor de software. Então, atualmente, os prontuários eletrônicos são mais parecidos com os antigos sistemas especialistas. Ou seja, eles têm um editor de aquisição do conhecimento que incorpora os estudos científicos, a experiência clínica, os bancos de dados clínicos, diretrizes, etc. Incorporam bases de dados, processamento de sinais biológicos, registros clínicos eletrônicos. Então, aqui eu tenho uma interface
do editor de aquisição de conhecimento, que alimenta essa base de conhecimento, e a interface de usuário, que coloca as observações médicas. Existe um mecanismo de inferência que pode ajudá-lo com conselhos específicos, alertas, lembretes, e vai levar então à decisão clínica, né? Em alguns casos tem inclusive um módulo de explicação. Então isso seria possível, a gente fazer um PEP muito mais inteligente, muito mais ativo e que desse muito mais ajuda ao médico e aos profissionais clínicos durante o atendimento. Quais são as soluções possíveis então? A primeira delas seria que essa camada de conhecimento, aquele banco de dados que eu falei de conhecimentos, ele tem que ter uma governança própria, uma vez que ele tem que ser adquirido, ele tem que ser certificado quanto à sua correção, ele tem que ser atualizado muito frequentemente, tá? Então é diferente do software, que pode ser atualizado menos frequentemente. Então, idealmente, essa parte de fornecimento da camada de conhecimento deve ser feita por empresas especializadas. São editoras ou que são terceirizadas para fornecer esse banco de conhecimentos que vão garantir essa governança, né? Inclusive a questão da qualidade, para você poder confiar. Portanto, o melhor modelo de fornecimento seria o cliente ou o próprio fornecedor da solução fazer uma assinatura anual de um produto digital na web, na nuvem, que seja atualizado quantas vezes você queira, diariamente, semanalmente, mensalmente, etc. E aqui diversos modelos econômicos são possíveis, ok? Então, a necessidade de acesso à informação nos atos médicos é bem documentada com uma série de trabalhos que foram feitos recentemente. 22% do tempo do médico em uma consulta são gastos no diagnóstico de um caso. 26% desses casos precisam de uma consulta externa, como ler um artigo, um resumo, consulta uma base de medicamentos, cálculo de dosagem, etc. 10% do tempo do médico são gastos no planejamento da conduta, no plano terapêutico, pedido de exame, de procedimentos, encaminhamentos, etc. 14% do tempo são gastos explicando, orientando ao paciente. Todo mundo sabe que, geralmente, devido ao tempo cada vez menor das consultas, existe muito pouco tempo disponível para explicar e resolver as dúvidas que todos os pacientes leigos têm normalmente durante a consulta. E nesse caso, então, é grande a necessidade de consultas de informações externas, 41%. Então, vocês estão vendo que você tem que ter ferramentas de acesso à informação. Consultas que possa fazer durante o ato médico ou de enfermagem, a doenças, medicamentos, preparo de procedimentos, interpretação de testes e exames, né, normalidade de testes e exames, plano de tratamento, revistas, livros, consensos, diretrizes, etc, etc. Inclusive atlas de imagens médicas ou de traçados fisiológicos, como recursos multimídia de áudio e vídeo. Então, essas consultas bases de dados são tradicionais da medicina. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, bases ontológicas, que são as classificações e os termos usados em medicina e saúde, como o MESH e o DEX, o CID, o TUS, o SNOMED, o MLS. Pesquisas bibliográficas que você pode fazer online, como, por exemplo, o Medliner, o PubMed, que são bem conhecidos, né? E bases de texto completos de artigos e livros, como o Clinical Key, o Scopus, o Cielo. Base de dados sobre medicamentos e interações, né? Inclusive por marcas comerciais, até por indicações. Base de dados sobre doenças, como o OMIN, Online Mendelian Inheritance para doenças raras, genéticas. Hoje em dia também existe um interesse, no caso da medicina da precisão e da medicina genômica, consultar bancos de dados de genes e proteínas como o GenBank, e também bases de conhecimentos que permitam o apoio à interpretação de exames de diagnóstico. É o caso, por exemplo, de radiologia e patologia, né? Então, existem vários produtos de software que podem ser integrados. As bases de referências bibliográficas são imensas, né? É impossível o médico ficar atualizado, lendo diariamente, mesmo que seja o mínimo possível na especialidade ou subespecialidade dele. Por exemplo, o PubMed, que é produzido pela United States National Library of Medicine, tem mais de 27 milhões de artigos atualmente, com ou sem resumos. E o PubMed Central, que é da mesma organização, tem textos completos e livres, centenas de milhares também. Um produto comercial, por exemplo, a Elsevier Science Direct, tem 14 milhões de artigos, de 3.800 revistas e mais de 35 mil livros em texto completo. Então, é uma riqueza gigantesca de informação
que é muito importante para assessorar e aumentar a qualidade do diagnóstico e da terapia dos pacientes. Os resultados têm que ser de alta qualidade de informação. Não adianta você usar o Google para isso, tá? Porque ele não vai discriminar a qualidade daquilo que ele acha. Então você pode usar, por exemplo, o Academic Google, né, o Scholar Google, que busca numa base de dados confiável, ou então bases de dados que são mantidas por empresas especializadas que fazem a curadoria de alta qualidade, como por exemplo o Clinical Key. Eles têm o mesmo tipo de busca que, por exemplo, o Medline e o PubMed, que todo mundo conhece, mas aqui as buscas são em um número mais reduzido de revistas e também com uma maior qualidade, né? Ou seja, são trabalhos baseados em evidência, revistos por pares, em revistas de alto impacto. E isso hoje, inclusive, é possível de se utilizar de uma forma muito preferida por todos, que é através de dispositivos móveis, né, como tablets e smartphones. E essa informação ela pode ser compartilhada, ela pode ser baixada, etc. E você pode até pedir resultados eletronicamente, em alguns casos sem precisar pagar nada, como é o caso do Clinical Key. Já com assinatura você tem acesso a todos os textos completos sem precisar pagar adicionalmente. Esses sistemas que a gente chama de sistema complexo de pesquisa, acesso à informação de saúde, como por exemplo o Azure Clinical Key, é a maior base de conhecimentos de ciências de saúde que pode ser integrada ao PEP. Só para vocês terem uma ideia aqui, tem 1000 livros eletrônicos em saúde, 600 periódicos, inclusive os mais importantes, como por exemplo o Lancet, né, muito conhecido, 1.400 páginas para uso no ponto de assistência, como o Direct Consult, 17 mil vídeos, milhões de imagens que podem ser descarregadas, monografias sobre drogas, diretrizes, monografias de consulta rápida, e ele pode ser feito através de uma busca inteligente, integrável ao PEP, quer dizer, sem necessidade de sair do PEP, e pode compartilhar essas informações. Aqui vocês estão vendo a interface de busca do Clinical Key, que é semelhante a muitos outros. Então aqui você pode procurar, tem uma caixinha que você pode procurar, uma caixa de pesquisa por palavras-chave, por exemplo, hepatite B. Se você usar um outro idioma, ele vai traduzir automaticamente, uma vez que ele tem um catálogo de mais de 1 milhão de itens com tradução para vários idiomas. Como vocês estão vendo ali no canto superior esquerdo, você pode escolher o idioma, o tipo de fonte, se você quer livro, periódicos ou outras coisas. E aqui, dependendo do resultado, aqui, por exemplo, teve 24.485 resultados, filtrados por tipo de fonte. Artigos completos, incluindo Medline ou não, revisões sistemáticas, meta-análises, ensaios clínicos, imagens, livros, testes clínicos, material para pacientes, de educação do paciente, diretrizes e assim por diante. Inclusive aqui aparecem os resultados dessa pesquisa, de acordo com o filtro que você quiser, ordenado por relevância ou outro, e também aparece geralmente uma ficha sumarizada que pode ser consultada rapidamente no ponto de assistência. Clicando num deles vai aparecer então a monografia que foi selecionada, que é mantida pela base de conhecimento do Clinical Key. Dentro do Clinical Key, inclusive, existe o Clinical Pharmacology, que são informações exclusivamente para a área de farmacologia, ou seja, de medicamentos, que existem tanto para o PC quanto para dispositivos portáteis, né? Aqui você tem uma funcionalidade muito boa de fazer a busca pelo nome da doença, pela categoria da doença, por nome comercial, e obter então a monografia completa. Inclusive tem até um módulo de identificação dos medicamentos pela aparência do tablet, né, da dragem ou do tablet. Ao se fazer uma pesquisa, por exemplo, aqui lisinopril, aparecem todos os produtos existentes com as preparações, bem como relatórios de interação, de reações adversas e uma comparação clínica entre os vários medicamentos similares. Então vocês estão vendo que aqui essas monografias são bastante completas. Uma outra informação que é muito usada no ponto assistência, principalmente pelos profissionais paramédicos, né, enfermeiros, etc., são os planos de cuidado de saúde, ou Care Plans em inglês. Eles contêm roteiros detalhados de cuidados de saúde pela equipe multidisciplinar para várias patologias e situações específicas.
Então, como eu disse, são muito usados em enfermagem, eles são acoplados a terminologias usadas no setor, como NAND e CIP, e são sempre baseadas em consensos e diretrizes que foram revisadas por pares, ou seja, eles sempre são de alta qualidade e muito atualizados. Também o Care Plan pode ser integrados ao PEP e ao próprio protocolo de prescrição médica, né, como nós vamos ver. Aqui vocês estão vendo um exemplo de um planejamento de atenção de enfermagem durante o parto e gestão do problema da dor do parto. Aqui vocês podem ver um Nursing Care Plan, ou seja, um planejamento de cuidado de saúde de enfermagem para uma doença específica ou uma condição específica do paciente, com todos os problemas que podem acontecer, como eles são avaliados, qual que é a evidência, quais são as intervenções que podem ser feitas e como é que você pode fazer o seguimento ou follow-up. Finalmente, você pode acessar o Clinical Key e outras bases de dados semelhantes para materiais de educação e engajamento do paciente. Né? Então, por exemplo, o paciente está com câncer do fígado. Então, o que é uma condição muito séria, que apavora o paciente e os seus parentes, e aqui você pode produzir, em inglês e vários outros idiomas, um folheto que dá uma explicação bastante completa. E se o paciente, depois de ler isso, tiver alguma dúvida, ele pode recorrer ao médico ou à enfermeira. Então, aqui para engajamento de paciente, só um exemplo, no caso da Elsevier também, 8.000 títulos de materiais educacionais e mais de 1.500 vídeos. Né? O vídeo também é um ótimo material de educação do paciente. São disponíveis em vários idiomas, inclusive português, que tem cerca de 500 a 600 materiais, e pode ser também, novamente, integrado com o PEP, ou seja, como parte da conduta clínica, quando o médico vai fornecer essa informação, o enfermeiro ele tem acesso dentro do PEP. Os sistemas de apoio à interpretação e diagnóstico também fornecem material basicamente para identificação visual e comparativa. Aqui vocês estão vendo dois sistemas da ANIRSIS, que pertence à Elsevier, que se chama StatDX e ExpertPath. O StatDX é para apoio ao diagnóstico e interpretação de exames de imagem, e o ExpertPath de patologia, de lâminas e macro espécimes em patologia. Eles também trabalham integrados, né? Eles podem ser acessados de forma independente, mas o ideal é integrá-los ao PEP. Isso é feito pelo aplicativo, pelo software do PEP. Geralmente é feito com acesso direto à base de dados online ou utilização de uma API proprietária do fornecedor. Né? Também são usados padrões proprietários, através de web services como XML, e padrões de interoperabilidade, que são padrões consensuais que podem ser usados por todos, como por exemplo a HL7. Aqui vocês veem um exemplo no caso do StatDX. Né? O radiologista normalmente ele usa um software chamado PACS, Picture Archiving Communication System, para visualizar as imagens, manipular essas imagens e fazer o laudo, o resultado, o diagnóstico, a interpretação daquela imagem. Então aqui nesse momento ele pode acessar, se necessário, o StatDX, que por sua vez também pode ser visto diretamente por ele, acoplado ou não ao PACS, que faz ligação também com o Clinical Key, no caso de ele ter que ler algum artigo, algum resumo da doença, alguma característica mais rara ou menos conhecida. Dessa forma, você pode, o médico, usando a API de autenticação, se ele já estiver conectado ao sistema aplicativo como o PACS, basta ele clicar no link ou um botão para ele ser integrado imediatamente, com ou sem pesquisa. Nessa opção da API, por exemplo, o médico não precisa nem fornecer as palavras-chave. O API já vai pegar essa palavra-chave a partir do caso clínico do paciente, por exemplo, a suspeita de diagnóstico, problema de saúde ou qualquer outra coisa que possa ser especificada. Essas palavras-chave do StatDX, como eu falei, podem ser ligadas ao conteúdo Clinical Key, então expandindo enormemente o escopo da informação que pode ser adquirida. A tal ponto que o StatDX, por exemplo, ele cronometra e contabiliza todos os recursos que o médico o radiologista usa e dá créditos de educação continuada. Ou seja, ao mesmo tempo que o radiologista está trabalhando, ele também já está ganhando créditos de educação continuada para fins de promoção, recertificação, etc, etc. O acesso à informação, dependendo do contexto, é uma coisa extremamente importante. Porque se você for fazer a busca e tiver que entrar todos os dados do paciente para fazer essa busca, não tem muita graça, né? E você está duplicando a informação que já está no prontuário.
Então, uma das vantagens de você integrar o prontuário, esse aplicativo de conteúdo, é que ele vai analisar o contexto e vai fazer uma busca mais focada, mais específica para aquele paciente, para aquele caso específico. Isso agiliza extraordinariamente, uma vez que o prontuário eletrônico ele pode ter links para essas informações adicionais para resolver dúvidas, dar informações, responder perguntas que surgem durante o atendimento. O nível mundial, de média, é 4 perguntas por consulta ou visita hospitalar. A maioria delas fica sem resposta imediatamente, né? Uma vez que tem que se acessar essa informação, demora muito, é ineficiente, o profissional tem que sair do PEP e usar outro programa de busca, e digitar tudo de novo, né? Então, não há ligação automática atualmente com o contexto da pesquisa, né? Sexo, idade, patologia. Se você conseguir isso, fantástico. A solução chama-se InfoButton. O botão de informação existe um padrão HL7, Health Level 7, né, que é um padrão mundial, que pode ser usado por seu aplicativo ou software de prontuário eletrônico do paciente, acessar essa informação automaticamente. Então, aqui existe um intercâmbio de dados com o PEP, como vocês estão vendo aqui. O HL7 InfoButton recebe o contexto do paciente e fornece as informações pedidas para o médico automaticamente, sem ele precisar colocar, digitar nada, né? E aqui o HL7 InfoButton acessa os provedores de informação, como a Elsevier, por exemplo, e pode até disponibilizar essa informação, se for o caso, também no portal dos pacientes, né? No caso específico de informações clínicas, o InfoButton aparece da seguinte maneira: ele pode ser colocado como um botãozinho azul, o I no meio, né? Como, por exemplo, aqui o paciente tem angina instável, hipertensão arterial sistêmica, uma coronariopatia familiar precoce. Se você clicar em qualquer um desses, o InfoButton vai, através do InfoButton Manager, que é acoplado ao prontuário, vai fazer essa busca nos provedores de informação, que pode ser um ou vários. Ele também pode ser na forma de um grifo, de um texto grifado, palavras ou frases, né? Então, como que funciona? Na hora que você faz, por exemplo, o paciente tem a insuficiência cardíaca congestiva, né? Mais nada especificado. Então, o InfoButton vai acessar, no caso aqui, o Clinical Key, e vai retornar uma relação de livros, revistas e outros materiais sobre o tema. Se você escolher um, por exemplo, esse artigo aqui, ele vai entrar no Medline para você ler o resumo, e se tiver disponível no Clinical Key, que geralmente tem o texto completo também. Então isso dá um acesso em 2 níveis, um para ler um resumo rápido, e o outro, se o médico ou a enfermeira quiser acessar o texto completo também, tem, sem precisar ultrapassar a barreira, né, paywall, né, ter que pagar alguma coisa por isso adicional. Você pode ligar o InfoButton não apenas ao Clinical Key, mas ao Medline, a diretrizes da Associação Médica Brasileira, imagens, eletrocardiogramas comparativos, etc. Então, o HL7 InfoButton, que vocês podem achar a especificação no www.openinfobutton.org, ele dá um link ativo colocado no prontuário, que captura o contexto do prontuário, define os locais possíveis de pesquisa e devolve os resultados imediatamente em uma janela separada. O padrão definido de busca pode ser uma declaração XML tão complexa quanto se queira, né? E a URL especificada para a busca pode ser interna ou externa, um banco de conhecimentos dentro do próprio servidor ou pela web. Essa informação, quando adquirida externamente, é confiável, certificada e pode ser implementada, como eu falei, tanto para pacientes como provedores. Existem vários provedores de informação pesquisáveis que são linkados, podem ser linkados ao InfoButton. Então aqui, o prontuário eletrônico, através de um API, se comunica com o InfoButton Manager, que existe inclusive um de fonte livre, como aquele Open InfoButton, que é HL7. Ele vai fazer pesquisas se acoplando com os APIs de busca dos vários recursos. E aqui a informação do prontuário eletrônico, como droga, sexo, idade, o que você está querendo, como uma dosagem, por exemplo, a patologia subjacente, doença renal crônica, qual que é o usuário, ele vai achar a informação de uma forma muito precisa, né? Como vocês estão vendo aqui, ele achou dosagem de ajuste de droga em pacientes com doença crônica renal. Se você fosse fazer uma pesquisa, até você conseguir achar isso assim, de forma tão, como eu digo, bingo, né? Acertou na primeira,
é muito difícil. Aqui vocês estão vendo um exemplo de como seria a equação, né, o statement, a declaração em XML, que vem do prontuário, como, por exemplo, sexo, data de nascimento, lista de problemas e medicações que ele está tomando. Os infobuttons já existem há bastante tempo e eles dão uma resposta, os trabalhos têm demonstrado que eles dão uma resposta de até 85% daquelas perguntas que você tem durante o atendimento. Interessante que melhora a decisão ou o aprendizado de quem está usando, do usuário, em mais de 62% dos casos. Quer dizer que então que a pessoa estava decidindo errado, né? Ou estava decidindo de uma forma não muito completa ou correta, uma vez que ele fez a consulta e mudou a opinião dele, a decisão dele. E isso é muito rápido, a duração de cada acesso foi de 35 segundos em média, uma alta satisfação do usuário e atualmente é amplamente utilizado no exterior, né? Por exemplo, na rede Partners Healthcare, que é da Harvard, né, os hospitais ligados à Universidade de Harvard, 1 milhão de usos em 2011. Esse infobutton é usado desde 2010, mais ou menos. Então, aqui falta falar somente de como melhorar a produtividade, e isso são chamados protocolos, né? Os protocolos seguem uma conduta de um caso que especifica a prescrição de medicamentos, o pedido de exame, o pedido de procedimentos, a educação do paciente, encaminhamentos e outras coisas que a gente chama de maneira geral de prescrição, né? Não somente de medicamentos. Isso aqui, tipicamente, o médico tem que acessar módulos separados e clicar em cada um deles dezenas e dezenas de cliques para fechar uma conduta e fazer as solicitações, as ordens, as prescrições necessárias. Esses conjuntos prescritivos, que tem uma lista de tudo o que você precisa fazer de acordo com o diagnóstico ou com o problema, são chamados em inglês de order sets, né? Tradução, conjuntos prescricionais ou conjuntos de prescrição. Com um único clique, e não dezenas de cliques, no prontuário, e talvez tendo que acertar alguns parâmetros em alguns casos, como dosagens individualizadas, todas as prescrições são feitas rapidamente, de uma única vez, produzidas, impressas ou enviadas eletronicamente e assinadas digitalmente. Então isso padroniza a assistência, impede esquecimentos e melhora a qualidade. E geralmente tem ótima adesão e satisfação por parte dos usuários médicos, em torno de 99%. Uma coisa muito importante também é que ele pode ser monitorado, e a adesão, o grau de adesão aos protocolos pode ser quantificados. Aqui vocês estão vendo um exemplo de order set, no caso o protocolo para diabetes mellitus tipo 2. Vocês estão vendo que ele tem já pré-clicado, né, os medicamentos, como metformina e glibenclamida, e aí você pode mudar a dosagem, se for o caso. Solicitação de exames de laboratório, imediatos ou dentro de 90 dias, prescrição de estilo de vida, como dieta alimentar, exercícios, prescrição de monitoramento, encaminhamento para nutricionista, enfermagem, educador, etc., e orientações de educação do paciente, né? E o desfecho, como por exemplo, o retorno em 90 dias com o resultado dos exames. Então, isso aqui, já vindo pré-clicado, o médico simplesmente desclica o que ele não quer, modifica a dosagem, se for o caso, o número de vezes, etc., e eventualmente ele pode até modificar também, pedir novos elementos que não estão especificados. Mas isso é feito muito rapidamente e a maior parte das vezes o order set é aceito sem modificação. Ele permite fazer uma integração com o PEP, como por exemplo aqui vocês veem o order set da Elsevier, em que tem todas as coisas que têm que ser feitas de acordo com medicina baseada em evidência. Então, do order set, isso é integrado ao PEP e vai produzir a lista de exames e outras prescrições que vão ser registradas no PEP e eventualmente encaminhadas para execução e acompanhamento desses processos. Os order sets, eles precisam, o software precisa ter essa funcionalidade, evidentemente, né? Ele é um banco de conhecimento complexo, mas ele tem ferramentas de gestão, atualização e uma governança, ou seja, o próprio departamento, ou hospital, ou o próprio médico pode especializar, ou seja, ele pode modificar os order sets e armazenar no seu sistema novamente para usar aquele que ele gosta mais ou aquele que ele preferencialmente usa. Então não é uma coisa rígida, né? Agora, eles precisam ser certificados, precisam ser livres de erros,
O ideal é você não criar esses order sets, mas adquirir de uma editora confiável, porque são milhares de order sets. A integração é feita através da transferência de como isso é feito, porém é um processo relativamente fácil e existe uma compatibilização dos códigos utilizados, né, a nomenclatura que a gente chama de catálogo, né, entre o cliente e os order sets já pré-existentes. Como eu falei, os order sets oferecem muitas vantagens, pois eles podem ser criados e especializados rapidamente através de um processo colaborativo, aumenta a qualidade de atenção, redução de erros, você pode importar protocolos já criados por outros, permite atualização periódica e aumenta a segurança dos pacientes muito, né? Além disso, como eu falei, permite a monitoração da adesão dos profissionais, favorecendo a melhoria contínua. Não para punição dos profissionais, que muitas vezes têm toda a razão em sair de um determinado protocolo e modificar esse protocolo em função de uma série de coisas, né? Mas visando a sua melhoria. E aqui é muito importante, para facilitar a integração dos sistemas de informação e apoio à decisão, usar protocolos que obedeçam a padrões. Por exemplo, existe protocolo do HL7 para order sets, existe protocolo para regras de decisão, que é o ARDEN, sistema de apoio à decisão clínica, o OpenCDS, integração de conteúdo com HL7 e Infobutton. Esses padrões, ao ser usados tanto pelos provedores de conhecimento quanto pelos provedores de software, facilita muito, não há necessidade de negociar um a um, né? Cada prontuário tendo que ser integrado com cada fornecedor. E em vez de uma relação N para N, o que vai dar uma explosão combinatória, como todo mundo sabe, você vai ter N para 1 e 1 para N, ou seja, aquela middleware, aquela linguagem comum que é o padrão, vai facilitar você implementar para muitos prontuários e para muitos provedores de saúde simultaneamente. Esse aqui é o Order Sets, é um padrão STDU da HL7, que foi desenvolvido, e aqui no Brasil estamos fazendo um projeto no Instituto HL7 para um padrão brasileiro, que eventualmente poderá ser normatizado pela BNT. Né? Tudo isso nos leva ao quê? A certificação. Ou seja, o PEP hoje é certificado. Existe uma auditoria realizada pela Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, e que é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e de Odontologia, que avalia, audita a segurança e a qualidade, o conteúdo e a estrutura do PEP, que é válida por 2 anos esse certificado. Na atual versão, que é a 4.2 do Manual de Requisitos, existem vários itens para apoio à decisão. Alertas, lembretes, avisos, interação medicamentosa, testes, restrições lógicas e restrição e validação de parâmetros quantitativos. Isso aqui é obrigatório, tá? O que não é obrigatório ainda é o Infobutton Order Sets. Né? Essa integração ainda é opcional. Porém, é muito desejável que você tenha no seu prontuário. Então, aqui tem vários requisitos de funcionalidade, né? O FUNC 0401, o FUNC 0403, o FUNC 0405, que são as restrições e também interação medicamentosa, e tudo isso tem que ser em português. Tá? Então, os provedores de conteúdo no Brasil, se tem conteúdo em inglês, eles vão ter que localizar isso, fazer uma tradução e uma adaptação, uma vez que não é só a tradução, desse material para o nosso idioma. Então, em conclusão, diversas funcionalidades e conteúdos podem hoje ser integradas ao PEP com a finalidade de melhorar a sua utilidade como uma aplicação realmente ativa de apoio aos processos de decisões assistenciais. É seguramente um dos recursos mais desejados pelos médicos. Né? O prontuário que tem isso, ele se torna indispensável, essencial. Embora o software possa fornecer funcionalidade, com alguns exemplos lá, só para passar na certificação, na realidade, ele é construído como outra camada do sistema que pode ou não ser fornecido pelo provedor de software. Né? E não é adequado delegar aos usuários finais a construção dessa base de conhecimento. E a melhor solução, então, seria, como eu falei, integrar a camada de conhecimento a partir de um fornecimento por editoras ou fornecedores especializados que se encarregam de ter essa governança bem definida. Ok, muito obrigado, é o que eu gostaria de ter falado para vocês sobre esse tema. Se tiverem algum interesse de entrar em contato para projetos ou dúvidas que vocês tenham os meus dados. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.